Tatiana hoje vai nos dar uma palestra. Ela que é aluna do Centro Rotary pela Paz na Maquer, Kampala, Uganda, Makerere. Ela vai nos falar sobre Rotary pela Paz, novas fronteiras e possibilidades. Tatiana, você seja muito bem-vinda. Tem 19 minutos para a sua apresentação, sua palestra. Muito obrigada a todos e a todas. Primeiramente, também eu queria agradecer a oportunidade de ser membro da Rotary agora, né, da Fundação Rotary, e também aos doadores, né, que fazem parte da Rotary, porque sem, sem isso não poderia ser possível a implementação dessa bolsa, então agradeço bastante essa oportunidade. Eu dividi minha fala em três partes principais. A primeira seria relativa à minha trajetória acadêmica e profissional, que grande parte o doutor Carlos Mota já havia falado. A segunda seria basicamente a ementa curricular do Rotary e o motivo de eu ter me candidatado para a Bolsa, o que ela proporciona, e finalmente as expectativas em relação a essa Bolsa, né, como eu posso estar implementando. A minha trajetória acadêmica e profissional que me levaram aos estudos da paz, né, foi bem única, porque apesar de eu ser pesquisadora na área de sociologia da violência e nos estudos da justiça criminal, sempre ter desempenhado essa abordagem mais voltada para a área de segurança pública, como aqui é feito no Brasil, eu comecei a me questionar sobre outras possibilidades e outras vias do que estudar a realidade e os fatos sociais com base na violência e criminalidade, porque de fato aquilo estava sendo muito angustiante para mim, de não conseguir fazer algo além, né, para as comunidades vulneráveis, e estava me sentindo bastante, estava num momento crítico na minha carreira. Então, eu pude ter a oportunidade, vislumbrei o doutorado em Relações Internacionais e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra, no qual era lecionado tinha uma abordagem sobre os estudos da paz, e aquilo me interessou bastante sobre a possibilidade de aplicar os estudos da paz no campo da violência urbana, em que pese esse estudo, né, se dirige mais para os conflitos internacionais, as relações diplomáticas. Eu tentei aquele projeto com uma nova roupagem, com o intuito de repensar novas práticas para a implementação de políticas, de projetos no Brasil. Durante esse período foi muito bom, porque eu acabei desenvolvendo alguns projetos na área que envolvia participação ativa e participação juntamente com comunidades vulneráveis, em escolas também, nos quais os projetos que eu havia criado, que havia um tema sobre mediação e transformação de conflitos, que foram bem significativos para mim, e também esse contato com esses workshops internacionais me proporcionaram uma grande experiência de intercâmbio acadêmico e profissional, que me fizeram reavaliar como que seria a propositura do meu campo de estudos, né, que a proposta do projeto de tese seria um campo de estudos no Brasil. Então, após isso, até durante o doutorado, uma professora havia me falado que havia mandado esse site relacionado à bolsa de pesquisa, né, do Rotary Peace Foundation, e eu achei muito interessante. Ela disse: olha só, cara, por que você não tenta? E eu falei: agora eu não consigo, eu tenho que escrever a tese, vamos deixar para depois. Deixei um pouquinho na gaveta, falei assim: eu vou pensar no assunto. E depois disso, né, depois do doutorado, houveram outros projetos relacionados à justiça criminal que me fizeram repensar de novo ao campo dos estudos da paz, essa vontade de novo de estar inserida nesse debate sobre os estudos da paz. E eu tive a oportunidade de fazer o pós-doc, que é o pós-doutorado, né, para lecionar sobre os estudos da paz na Universidade de Brasília, no qual fui muito bem recebida. Eu tenho imensa gratidão pelos professores de lá, e que eu tenho desenvolvido atividades que também estão relacionadas a essa área. Então, nesse momento eu pensei, eu acho que agora é o momento ideal para eu buscar mais ferramentas, né, técnicas, mais experiências sobre os estudos da paz e divulgar para os meus alunos, ampliar o conhecimento, escrever mais sobre isso. E tentei um projeto que também foi um pouco atípico para se repensar
essa abordagem, né, da mediação e transformação de conflitos na, no Brasil também, em que pese esse projeto, né, essa proposta ter sido voltado para um campo de treinamento, que é no qual, né, eu estou me referindo a essa bolsa, de um treinamento intensivo, que agora já vou para o próximo tópico, sobre o que seria essa ementa curricular do Rotary Peace Foundation, né? É uma proposta, então, desse treinamento intensivo com módulos teóricos que envolvem direitos humanos, segurança humana, mediação de conflitos, transformação de conflitos, refugiados, coesão comunitária, e para além disso, há um outro aspecto também do Rotary, que é uma parceria que eles fazem com instituições internacionais e ONGs, no qual também vão fazer vão ofertar algumas disciplinas e algumas oficinas também, uns workshops voltados para a área de mediação de conflitos, no qual no final eu também vou ter a possibilidade de ter um certificado de mediadora internacional, o qual eu achei super interessante e que te possibilita abrir outras fronteiras, né, e intercâmbio. Fora isso, seria um campo de treinamento na Makerere, né, na universidade em Uganda, especificamente em Kampala, e eu vou ter a oportunidade também de estar compartilhando diversos conhecimentos e trocas de experiências com diferentes colegas, que são em torno de 20 colegas espalhados pelo mundo, e que poderão também falar das suas realidades locais. E a partir dessas realidades locais, a gente pode repensar o nosso campo, o nosso significado, de que maneira que eu posso apontar algumas saídas possíveis para essas técnicas e práticas de resolução de conflitos que podem ser aplicados no Brasil, em que pese o Brasil não tem alguma similaridade com a África, a partir dessa diáspora africana, mas o campo também da violência e da pobreza extrema são particularidades nos quais eu acho que seria muito interessante saber como que essas técnicas podem ser, de certa forma, moldadas ali e ser bem, bem aprimoradas para lidar com esses diversos tipos de desafios, violências, né? E como que essas pessoas, ao mesmo tempo, elas conseguem estar bem capacitadas no sentido de adquirir, talvez, essas ferramentas e técnicas voltadas para os estudos da paz e, a partir disso, ser uns agentes transformadores da paz em seu campo de conhecimento. Um outro ponto, um aspecto importante que eu achei do Rotary também é que ele carrega consigo um lema que se você quiser, você faça por você mesmo, né, sirva acima de tudo, e eu acho que vai muito ao encontro dos projetos que eu criei, do que eu procuro, de estar mais voltada nas áreas, né, em comunidades vulneráveis, para desempenhar ali alguns projetos locais, onde eu possa, ao mesmo tempo, ter o feedback das pessoas, aprimorar algumas práticas e ter uma troca diretamente com essas realidades para saber quais são as necessidades e, a partir disso, repensar o meu campo de conhecimento e de estudo e aprimorar esse campo de conhecimento, né? Porque geralmente o pesquisador ele fica um pouco fora desse âmbito fica muito voltado para uma teoria e ele precisa repensar a prática para reformular a teoria. Então acho isso muito interessante, no qual também o Rotary durante esse projeto dessa bolsa também vai possibilitar algumas idas a alguns campos na África, como Ruanda, a África Ocidental também, e nessas visitas de campo eu espero que sejam bastante enriquecedoras no sentido de conhecer algumas realidades locais, depois poder facilitar essa troca de conhecimento junto com os colegas, repensar essas práticas que foram adquiridas no workshop. Então, esse seria o primeiro momento, propriamente, do treinamento. No segundo momento, a gente vai ter 8 meses para desenvolver esse projeto, que seria um projeto de intervenção social, juntamente com uma orientação remota, que é tido como supervisor, que são professores também super qualificados na área, e que vão estar nos orientando para ver de que forma que seria melhor, adequado esse projeto de intervenção. E, no terceiro momento, seria esse seminário de apresentação desses projetos, com os resultados, o que seria aos quais também propriamente a bolsa ela fornece essa abertura, né, de possibilidades de campos de atuação, seja lecionando, né, expandindo esse campo de conhecimento, seja também
atuando em órgãos internacionais, em organismos internacionais, em departamentos do governo. Então, tem uma abrangência e um leque enorme de possibilidades para ser que essa bolsa pode proporcionar. Então, acho que é uma oportunidade incrível, estou imensamente grata, muito ansiosa para já viajar, conhecer as pessoas e estar me aprimorando cada vez mais. E o que eu espero é que, a partir desse campo de ensino, né, todo esse conhecimento adquirido, eu posso estar expandindo no campo no Brasil, repensar essas práticas e, principalmente, um ponto especificamente no qual tenho debatido, pesquisado e que realmente é muito difícil, né, de conseguir dirimir, que são os conflitos sociais advindos, né, da pobreza, violência e criminalidade, que fazem com que cada vez mais as comunidades elas se tornem as pessoas inseridas, né, na comunidade, elas fiquem cada vez mais dispersas, né, com medo uma das outras. Então, eu acredito que esse é um grande desafio que eu quero, de certa forma, aprimorar e repensar no contexto do Brasil, que seria no sentido de que forma que é possível construir uma cultura de paz, uma coesão social, onde essas pessoas possam ter novamente laços sociais e, a partir disso, elas possam ter uma base, né, fortalecida para reivindicar seus direitos, seu acesso a serviços, produzir uma cultura de paz que não seja voltada para esses comportamentos violentos. Então, os estudos da paz, ainda mais agora, o que a gente tem visto no Brasil e também no mundo, ele se faz urgente, e eu espero realmente de poder compartilhar todo esse conhecimento e aprimorar essas práticas para expandir, seja no Brasil, seja em outros lugares. Muito obrigada. Acho que eu até fiquei no tempo certo, né? E, Tatiana, é um prazer recebê-la hoje aí no nosso clube. Parabéns pela sua trajetória e pela vitória aí nessa nova honrista. Desejamos muito sucesso aí para você. Muito obrigada. E dentro desse estudo todo que você já fez ao longo da sua vida aí, a gente resolve esse problema no Brasil. Tanta violência, tanta coisa, um país um tanto potencial. Pois é. Ontem bateu, parece, 4 trilhões de imposto arrecadado no governo. E falta recurso, tem miséria num país como esse. Não dá para entender. No campo, eu acho que eu encontrei esperança no campo dos estudos da paz, justamente para conseguir vislumbrar outras possibilidades, porque a gente costuma dizer que quando o sociólogo ele perde a esperança, então está tudo perdido, né? Então eu estou buscando alguma esperança no campo dos estudos da paz, ainda que seja para mudar alguma realidade cotidiana e local, e pensar em possibilidades. É um desafio muito grande porque envolve questões relacionadas à implementação de políticas públicas na área de segurança, envolve também repensar em como essas políticas podem ter uma melhor coordenação, uma melhor abrangência, né? Não sofrer tantas descontinuidades, de que forma que elas podem atuar diretamente e de uma maneira interseccional com outras políticas sociais, porque falar de violência, criminalidade, a gente também está falando da origem dos conflitos sociais, de fatores como desigualdade, né, exclusão. Então, é um campo assim muito complexo para ser atuado e também é um outro ponto que é mais do que necessário e urgente, que tem se mostrado agora, né, que é pensar em como que esses projetos e essas políticas governamentais, elas vão se deparar com uma outra realidade de quando estão inseridos dentro dos contextos urbanos violentos dominados por facções, porque eles ressignificam, né, e eles ressignificam e até impedem que muitas dessas políticas sejam implementadas. Há outras leis, outros tipos de negociações que são exercidas lá dentro e que muitas vezes pensar nessas políticas, elas, né, no desenho dessas políticas e na forma de implementação, não se leva em consideração essas leis informais que são dadas pelo tráfico de drogas. Então, por exemplo, a colocação de equipamentos, né, voltados para a saúde, todo esse sistema até mesmo que a gente está falando, por exemplo, na questão de vacinas, né, contra o pólio, como que isso pode ser realmente distribuído em comunidades onde as pessoas mal podem ir ao seu próprio posto de vacinação, porque
ali já é um domínio de um outro território. Então, pensar nessa operacionalidade, na aplicabilidade, de que forma também que há uma possibilidade de uma negociação entre o Estado e as facções e essas organizações criminosas, né? Eu acho que é um grande desafio nessa área e que merece cada vez mais um campo cada vez mais abrangente, porque não considerar esses atores é também fazer com que as comunidades sejam cada vez mais excluídas de todo o processo. Então, acaba tendo uma consequência muito severa, né, nesse processo de exclusão e de chacina, né, como tem ocorrido. Então, até o enfrentamento ao crime organizado, ele tem que ser muito bem pensado nesse aspecto, porque é, é necessário que as políticas de paz elas sejam produzidas, mas também a operacionalização dessas políticas de enfrentamento ao crime organizado, elas também têm que ser pensadas a partir de uma inteligência, né, de operacionalização, de tática, para que haja uma coerência, né, assim como que são feitos em outros países, como alguns pactos exercidos na Colômbia, né? Então, eu acho que esse aprimoramento dos estudos da paz nos faz repensar até mesmo em diversos tipos de estratégias necessárias para que haja diminuição da violência e criminalidade, também nos contextos urbanos, onde envolve essa mistura, né, de pobreza, violência, criminalidade, conflitos, né, essas administração de diversos tipos de leis, o que funciona, o que não funciona, enfim. Meu médico, meu geriatra, né, meu geriatra, ele começou comigo como pediatra. E seguiu a minha vida toda, o meu médico faleceu tem uns anos. E ele falava muito da criação das crianças, né, da formação das crianças. E até os 7 anos, 8, ele assistia e tem uma fita muito saudável, sem violência, sem nada desse impacto. A partir daí, elas já iam construir uma realidade diferente para elas. Então, eu me passei muito nessa ponderação. Ele fez, até lançou vários livros sobre isso, e eu acho que seria um caminho, né? Mas é difícil, porque você tem a comunidade, tem o pai e a mãe, às vezes, sem discordância, tem a fita na escola, tem a fita na rua, na internet, na televisão, tudo isso. E eu lembro quando eu era criança, a gente tinha uma questão muito forte, a Valéria não tinha nascido ainda nisso, mas era os enlatados americanos, não sei se já ouviram falar sobre isso. Eram os filmes de polícia, de faroeste, muita morte, muita coisa. Isso tudo vinha sendo falado a respeito disso. E isso ia transformar a cabeça das pessoas nessa. Tornar a violência meio comum na cabeça, e não um choque de dados, né? Então, eu acho essa exposição toda nessa situação. E, como você disse, entrar nessas comunidades tinha que ter um pacto para mudar isso tudo, né? Um pacto até tinha a par com essas comunidades. Então, criar, sei lá, condomínios, coisas, um apartamento decente, uma casa decente, saúde, escola, tudo para eles, para todos terem direito a isso, né? E fugir daquela favela, daquela situação, eles não conseguem ter a liberdade e quando são massacrados ou, enfim, agredidos, ainda tem que defender o agressor, né? Porque senão ainda vai ter repercussão, porque o Estado não está lá dentro. Não, foi um bom explanamento do que você fez, né, doutor, os seus focos, sabe? Mas eu sou mais alemã do que brasileira, né? Então, às vezes, né, eu vejo aqui, eu tenho uma visão muito crítica para tudo, né? E o brasileiro é muito coração, e nós alemães somos muito razão, né? Então, eu vejo tantos focos de ajuda, de entendimentos, tudo voltado para as necessidades fora desse Brasil. Eu gostaria de ver mais todo esse entendimento, esses focos de resoluções de coisas aqui dentro, porque estou indo muito lá fora resolver as coisas lá, e os nossos daqui dentro, de vocês aqui, não estão sendo resolvidos em nada e nem passando pela preocupação de nenhuma instituição, de nenhum, né, tipo de eventos. Essa é a minha pergunta. Se ela tem alguma resposta para esse tipo de crise, porque, né, sempre são voltados ajuda humanitária, não sei o que lá, tudo para fora, como se nós não tivéssemos também necessidade dessas ajudas aqui. Essa é a minha pergunta. Como eu havia falado anteriormente, né, mas estava fechado, é que é uma questão muito complexa,
complexa em relação à questão do Brasil especificamente, né, porque envolve diversos fatores e fatores ligados culturais, históricos, né, o legado colonial que a gente tem, e advindos também de uma violência estrutural, uma violência cultural, né, também do racismo estrutural, institucional, e isso provoca uma série de violências e que impede, no seu processo, uma melhor adequação e implementação dessas políticas públicas, sejam elas políticas direcionadas para a área de segurança, e políticas também sociais. Tem diversos debates, né, sobre a melhor forma de implementação dessas políticas que sejam cada vez mais coordenadas. O Brasil é imenso, então a gente tem que pensar no âmbito, né, de diversos problemas sociais direcionados espalhados por regiões, né, e como que isso pode ser melhor adequado os recursos e essas políticas podem ser implementadas e chegar à comunidade. Talvez elas não estejam chegando da maneira, porque há uma descontinuidade muito grande dessas políticas e, por vezes, elas são modificadas e descontínuas por conta de trocas, né, de Porque eu mudanças de governos. acredito que isso seria um desafio, né? E desafios faz parte da nossa família rotariana. Então, nós, né, como rotarianos, temos que abraçar esse desafio. Porque, como você me falou, há dificuldade. Então, eu não vejo como dificuldade. Eu vejo como nós abraçarmos como um desafio de conquista. Porque aqui tem necessidade. Então, eu falo para amigos meus lá fora, vocês estão muito bem lá, não tem problema nenhum não, porque vocês estão ajudando aqui, ajudando ali, ajudando lá. E eu tento falar que nós temos, mas por que vocês têm se o pessoal de vocês estão vindo ajudando aqui e não ajudar lá vocês? Eu fico com cara de paisagem, sabe? Respondeu o quê? Sabe? Mais uma vez, boa tarde a todos. Tatiana, a conclusão do curso, do grupo, foi unânime. Sua palestra foi perfeita. Você foi de uma clareza absurda e todo palestrante que tem essa qualidade deixa o entrevistador numa sinuca de bico, numa situação ruim, porque fica sem saber o que perguntar. Mas nós chegamos a um consenso de perguntar a você de como você pretende utilizar a sua experiência nesse projeto que vocês vão desenvolver no curso que você vai participar aqui no Brasil. Esse curso vai ser feito na África. Já tem definido o país ao qual você vai ficar vinculada? Lá na África? Na Uganda. Vai Na ser Uganda. especificamente na Kampala. Tá. Como você pretende, porque os seus pós-graduações são multifacetados. Você abriu um leque para várias áreas, psicologia, direito, com visão na meio ambiente, enfim. Como você pretende aplicar esses conhecimentos aqui no Brasil? Na academia, na iniciativa privada, de que forma? Então, acho que também isso pega um pouco do que, né, a proposta da Suzy anteriormente. Eu tento focar naquilo que eu consigo fazer, né? Eu não vou tentar também pensar num cenário onde há uma possibilidade de transformação social, porque ela acaba sendo um ideal, mas ela também é uma questão concreta, no sentido de que o que você é capaz de fazer para mudar a sua realidade local. Então, eu propus um projeto, né, que é um projeto que eu também já havia feito numa escola em Fortaleza e também outra no Rio, mas de disseminar esse campo de conhecimento a partir dos métodos e técnicas voltados para mediação e transformação de conflitos nas escolas, juntamente com os jovens, para diminuir essa conflitualidade, ao mesmo tempo possibilitar que eles tenham habilidades socioemocionais para lidar com diversos tipos de violências e intempéries da vida. A partir disso, eles conseguem visualizar melhor, ter uma capacidade de transformação, se veem como autônomos, terem uma capacidade de liderança e de perspectivas, né, de posicionamento de vida, no qual eles podem estar inseridos e ter algum tipo de direcionamento. Então, mas isso não é muito tópico e tal? Não, porque isso já vem sendo feito, inclusive por vários institutos, e o que eu poderia, né, adicionar como valor é trazer essa experiência
e dentro desse projeto ver de que forma que novas experiências podem ser disseminadas, não só dentro desse projeto social, mas também em comunidades, em outros projetos correlatos, como também trabalhar diretamente com comunidades, né, afetadas pela violência e capacitá-las a partir de um workshop, e a partir dessas ferramentas elas podem adquirir mais conhecimento e repensar a realidade local delas e, de certa forma, construir diretrizes, mecanismos para que esse engajamento comunitário, social, ali, local, possa ser feito para reivindicar seus direitos, conseguir negociar, ter uma sólida confiança entre as pessoas para dirimir essas questões, né? Porque os indivíduos, quando eles têm muito medo, né, são abatidos pelo medo, eles ficam cada vez mais isolados. E isolados, eles não conseguem nem exercer uma cultura da paz e muito menos eles conseguem conversar entre si. E isso seria necessário. O empoderamento comunitário, eu acredito que é necessário. Empoderamento juvenil e comunitário é necessário para uma transformação social. Sem isso, não há uma reivindicação de direitos, e o grande obstáculo disso é como criar esse tipo de empoderamento comunitário em sociedades completamente afetadas pela violência, né? Então, é isso que eu tento buscar na África para tentar, de certa forma, adequar, expandir esse conhecimento, escrever sobre aqui, e também adequar. Agora, o resto, questões completamente estruturais, né, de vamos reverter a pobreza e desigualdade social, isso são projetos governamentais no qual eu não tenho nenhuma capacidade, porque eu sou uma única pessoa. Então, faça por você mesmo o que eu consigo fazer, e o que eu consigo, né, o que eu vou poder proporcionar e possibilitar essa expansão dessas técnicas, dos estudos da paz, seja para os meus alunos, seja para as pessoas na comunidade, e não falando que elas não sejam capazes de, por si só, dirimir seus conflitos, não, elas têm muita capacidade, né, e inteligência nesse sentido, uma inteligência de, né, a demanda delas é por sobrevivência. Imagina, né, a gente está falando aqui de construir sociedades resilientes, não, a demanda delas é sobrevivência diária. Então, são realidades completamente diferentes. Então, de que forma que, a partir desse conhecimento, elas conseguem agregar algum valor em suas realidades e construir pontes ali para dirimir diversos tipos de questões, como já tem em algumas comunidades e como elas são muito potentes nesse sentido, né? Então, mas algumas não. Então, aquelas que não são, elas são realmente abarcadas por completa violência e vulnerabilidade. Então, eu acredito realmente nesse empoderamento local que possa, a partir disso, reivindicar os seus direitos e transformar a sua própria realidade. Bom, boa tarde a todas e todos. Nosso grupo foi eu estou aqui a convite do Chico, né? Estou muito feliz de estar aqui. E no nosso grupo foi eu, a Fernanda, o Carlos, o Saulo e o Valdir. E, bom, primeiro quero começar parabenizando, Tatiana, pela sua trajetória, pela sua pesquisa, pela sua apresentação, como o Quintela falou, foi brilhante, e, na verdade, assim, para mim foi muito curtinha, fiquei com vontade de te ouvir muito mais, assim, e aí, assim, nós tivemos algumas perguntas, assim, nesse sentido de que a gente quer entender mais e te ouvir mais, porque acho que é muito rico esse conhecimento que você nos apresenta. Aí, só para contar, eu e a Fernanda, a gente prestou o Fellowship de Estudos da Paz, da Rotary, não fomos selecionados, e a gente vai tentar o ano que vem, e já estamos em contato, então seria muito bom também a gente estar em contato com você, para também nos orientar, assim, nesse sentido, e saber mais da sua experiência. E aí a gente ficou assim, na sua fala, a gente teve 3 pontos que eu anotei aqui. A questão que você apresentou dos workshops, quais seriam os objetivos deles, se é formar agentes transformadores da paz, você tentar ser sintética, então é isso. E a outra dúvida seria essa questão, eu queria te ouvir um pouco mais sobre como você falou que, assim, aprimorar as técnicas de resolução de conflitos e aplicar na prática, né, nos diferentes desafios que a gente tem na sociedade. E aí, se você pudesse falar um pouquinho mais dessa questão de aprimorar essas práticas de resolução de conflitos, se quiser dar exemplo mais concreto, alguma coisa nesse sentido. E o Carlos também trouxe a questão do conflito no Rio de Janeiro, né, que a gente viu agora, e se seria possível, né, aplicar
alguma técnica, o que você vislumbra, assim, sobre isso? Enfim, é isso, como você bem trouxe, né, a violência estrutural, etc., que a gente vive, mas como que a gente pode fortalecer isso a partir dos estudos da paz. Muito obrigada. Eu acho que eu já tinha falado um pouquinho, né, junto com o Dr. Rui sobre essa questão do Rio, né, e de que forma que poderia ser melhor dirimido essas questões e o estudo da paz se faz urgente justamente por causa disso. As técnicas de mediação e transformação de conflitos são mais do que necessárias para que a população tenha realmente algumas ferramentas para lidar com essa violência constante, né, do qual elas sofrem cotidianamente. E esses workshops, eu já fiz alguns voltados para a área do Círculo de Construção da Paz, do qual eu gosto muito, mas eu estou com muito interesse de aprender outras técnicas para que eu possa ter vários insights. Então, os workshops são uma troca contínua com as pessoas locais. Então, também eu costumo chamar outros tipos de atores, como os atores locais, para que eles possam se fortalecer, como ONGs locais ali, né, para que eles possam ter uma construção de redes necessárias para ter esse tipo de fortalecimento. E também que nesses workshops justamente essa ideia de que eles possam ser agentes ali transformadores da paz, que possam mediar seus próprios conflitos de uma maneira não imbativa ou muito, né, sentindo bastante coagidos. Então, essa prática cotidiana da paz, né, a partir de diversos mecanismos que são ofertados nesses workshops, nos quais eu vou ter mais insights sobre isso. Isso pode ser dado a partir de simulação de casos, pode ser dado em torno de experiências, histórias de vidas. Então, você tem vários insights, ideias, e também um aprimoramento de questões a partir da realidade que eles trazem, da necessidade deles, do que pode ser modificado em cada caso, e como que eles ressignificam isso de uma maneira mais criativa e aplicando essas ferramentas nas suas práticas, né? Naquele workshop no qual pode ser ofertado, ou posteriormente, né, nesses insights cotidianos. Tem mais algum minutinho? Vai ser um prazer muito grande estar até compartilhando o meu projeto com vocês e trocar várias ideias durante o curso também. Eu estou super aberta, né, para estar falando, talvez, né, expondo assim o que eu tenho aprendido. Eu estou muito empolgada com isso, porque eu acho que a ideia de você transformar, de fazer com que as pessoas sejam esses agentes transformadores da paz, assim como eu vou receber esse treinamento, faz com que isso se expande cada vez mais. Então, a cultura da paz, ela também é uma prática cotidiana de autorreflexão contínua e que a gente também pode disseminar para as outras pessoas para que isso acabe se multiplicando, né? Você vai receber, Tatiana, um certificado pela internet da sua presença aqui, sua brilhante palestra, proferida aqui no Rotary Club Brasília, 5 de dezembro. E você agora Muito tem obrigada. despedida e encerramento das suas palavras, 1 minuto. Eu só retomar que eu fico à disposição, ainda mais agora depois da sala e posteriormente, para estar compartilhando toda essa bagagem, esse conhecimento, know-how que eu vou adquirir, e estou aberta também para outras, né, possibilidades, e o quanto eu puder ser útil para toda a sociedade, né, para a comunidade do Rotary, eu fico muito feliz em estar disseminando esse conhecimento. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês, Muito obrigado. pela presença de vocês, por terem, né, me escutado. É sempre um desafio muito grande falar, assim, em público e colocar meus pensamentos em prática, ação que seja fora de sala de aula, ainda mais nesses tempos muito conturbados, que assuntos tão delicados são difíceis de serem expressados ou tomam outras pontes e frentes diante de tantos discursos de ódio, né? Então, não só a gente está no momento que liberdade de ir e vir está sendo muito difícil, mas também a liberdade de expressão também está sendo colocada em xeque nesse contexto. Mas eu fico muito feliz dessa abertura, eu sempre acho que é sempre uma troca, então é sempre um aprendizado muito grande também, de escutar vocês e saber a experiência de vocês. E, enfim, eu fico à disposição. Ela é advogada pela Faculdade de Direito de Vitória e bacharel em Ciências Sociais pela Federal do Espírito Santo. Especialista em Direito Público, com ênfase em Direitos Humanos pela Universidade Potiguar, especialista em Gestão Integrada em Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha, mestre em Sociologia pela Federal do Espírito Santo,
e doutora em Política Internacional e Resolução de Conflitos pelo Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Realiza pesquisa em Justiça Criminal, Segurança Pública e Estudos da Paz, consultorias para instituições internacionais e governamentais. Foi bolsista da International Center of Nonviolent Conflict em Washington, D.C., no qual lecionou resistência civil e ação e comunicação não violenta. Recebeu prêmios internacionais referente ao projeto de tese pela Associação Internacional de Sociologia, Polônia, e pelo Departamento Right to Livelihood, Alemanha. Tem pós-doutorado em Sociologia na UNB, atua como docente na pós em Sociologia na UNB e na graduação do CEAN-UNB, e atua como pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência. É pesquisadora associada do IPEA. Saltando para o Filhão Nacional, patenta o sino, estamos por encerrar essa reunião e vamos agora para a sala de companheirismo. E nós teremos 15 minutos para o nosso bate-papo da semana. Boa tarde a todos e damos continuidade. Parabéns, Tatiana. Muito obrigada. Foi muito bom ter conversado com você e fico à disposição também.